Glória ao nome de Jesus, eu queria lhe cumprimentar com a paz e com o amor que excedem todo entendimento. Amém? Bora pra cima tacar fogo na seara dos filistas. Vamos para mais um vídeo aqui no canal. Seja fonte, louvor, frase, palavra e bom humor na presença de Jesus, né? Bora pra cima. Já pega aí tua Bíblia. No vídeo da palavra anterior, nós só ficamos no versículo de número 1, não foi isso? Tratamos algumas informações introdutórias. E agora, na mensagem bíblica, ainda continuando aqui em Isaías 6, que nós estamos apresentando, Isaías 6, vamos continuar no versículo de número 1, porém, já vamos entrar no versículo de número 2, tá bom? Tem só uma mensagem aqui, que eu vou precisar ler do 1 ao 4, mas vamos tratar o 1 e o 2 apenas, tá bom? E bora pra cima. Já pega tua Bíblia, abra ela em Isaías 6, que é o capítulo que estamos tratando, não é isso? Opa, cai não. E bora pra cima. A mensagem de hoje, eu tenho algo para falar para você. A mensagem de hoje vai parecer um pouco repetitiva. Vai parecer que eu vou estar falando da mesma coisa. Só que você vai ver a quantidade de informações que tem dentro de Isaías 6. Deus querendo nos despertar para um relacionamento mais íntimo. É isso mesmo. Deus, no texto de Isaías 6, você vai ver a quantidade de vezes que Ele vai querer nos despertar para um relacionamento. E aqui eu já deixo uma breve reflexão. Quando você vai pesquisar aí sobre quantos cristãos tem no mundo, aparecem milhões e milhões e milhões, não é isso? Só que cá para nós, quantos crentes você conhece que tem um tempo reservado com Deus no seu dia? Por que você está fazendo essa pergunta, irmão Cleberson? Porque todo verdadeiro cristão, todo verdadeiro adorador prioriza Deus no seu dia. E se prioriza Deus, tudo que priorizamos, damos tempo a isso. E se Deus é nossa prioridade, automaticamente Deus está no nosso dia a dia. Deu para entender? Então tem milhões e milhões de cristãos, mas quantos você conhece que tem um tempo reservado com Deus no dia? Dá para contar nos dedos, né? Então só aí você já para refletir. Rapaz, é verdade, não é esse negócio de milhões e milhões e milhões, não. É muito menos, porque são poucos que priorizam Deus. E aqui, justamente nesse capítulo, Deus vai nos despertar para uma busca. Você verá. Amém? Bora para cima. Vou apresentar esse livro aqui hoje, ó. A Conquista da Terra Prometida. É do Augustus Nicodemos. Vamos lá. Não se esqueça de curtir os vídeos, comentar se você quiser, tá bom? Dar um glória, dar um aleluia, mandar um foguinho, enfim, umas palminhas aí. Deixa Deus Jesus te usar, viu? Isso ajuda o canal a chegar mais longe, tá bom? E a nossa intenção aqui é ajudar o máximo de pessoas. Amém? E aproveitando aqui, antes de ler o livro, você que tem dificuldade, já tem anos de crente, nunca leu a Bíblia toda. Você que tem dificuldade em crescer espiritualmente. Eu estou com um grupo no WhatsApp, que no vídeo anterior estava com 59. Agora já está com 66. 66 pessoas que estão vencendo a sua dificuldade de ler a Bíblia toda e de crescer espiritualmente. Estão vencendo diariamente. Você tem essa dificuldade? Me comunique. Fale aí nos comentários. Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Um contato para você chamar e eu vou te atender. Amém? E vou estar te incluindo nesse grupo. Você que deseja crescer. Beleza? Bora para cima.
Vou ler o resumo desse livro aqui. A Conquista da Terra Prometida. O livro de Josué é um grande auxílio para a nossa caminhada cristã aqui neste mundo. Este livro conta como Deus cumpriu as promessas feitas a Abraão de dar uma terra e descanso à sua descendência. A narrativa de Josué mostra como Deus conduziu os exércitos de Israel a entrar na terra de Canaã, prometida por Deus, e como os israelitas, sob a direção de Josué, conquistaram essa terra, tomando-a de 7 povos militarmente superiores a eles. Esse é o alvo do livro. Josué sempre foi um livro muito apreciado pelos cristãos, sendo muito citado no Novo Testamento. Era um livro conhecido e usado entre os primeiros cristãos, que procuravam aplicar à sua vida os princípios nele encontrados. Este volume é o resultado de uma série de mensagens que o autor pregou a partir do livro de Josué, com o objetivo de ajudar os crentes a enfrentar as dificuldades e os desafios da vida com base nos princípios para o relacionamento com Deus que encontramos neste livro bíblico. E foi com o desejo de ver um público mais amplo ser igualmente abençoado que Edições Vida Nova o publica como parte da série que inclui as mensagens de Malaquias, Colossenses e Gálatas para a igreja de hoje, do mesmo autor. Irmão Cleberson, quero comprar R$80. Você dá esse livro, irmão Cleberson, com todo prazer. Arrume mais 12 inscritos para o nosso canal. O livro é seu de graça na faixa. Você que deseja nos convidar para ir em sua igreja, no mínimo um livro comprado, passagem de e de volta, estaremos indo com todo prazer. Amém? Bora pra cima. Abre aí a tua Bíblia. Isaías, capítulo de número 6. Você tá achando que eu esqueci, né? E tu tá achando que eu esqueci, né? Produção. Até tocou. Calma, varão. Produção. Deixa eu tirar aqui. Logo. É forte, Brasil. É fuerte, Brasil. Produção. Roda a vinheta. Eita, essa é a vinheta mais poderosa do mundo. Sorria. Você está sendo filmado por Jesus. Bora pra cima! Taca fogo na seara dos filistas. Se alegre, sorria. Você está sendo filmado por Jesus. Bora pra cima. Isaías, capítulo de número 6. Eu vou ler do 1 ao 4, tá bom? Porque vai ter uma parte aqui que eu vou precisar usar os 4 versículos. Mas é bom, é benção. Vamos lá. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. 2. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. 4. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Amém? Bora lá. Como eu disse no vídeo anterior, nós tratamos aqui a
parte introdutória de Isaías e também aproveitamos para falar aí algumas coisinhas do versículo de número 1. E hoje nós iremos continuar, só para refrescar a sua memória, o que tratamos no vídeo anterior, da parte introdutória, que são mensagens importantes. Uzias era chamado de Azarias, tá bom? Para você não esquecer, em 2 Reis 15:1. Ele morreu por volta do ano de 740 a.C. Isaías era casado, tá bom? O nome dos filhos de Isaías eram nomes de profecias, tá bom? Um se chamava Sear-Jazube, que quer dizer os restos voltarão, e tinha um outro que chamava Maer-Salal-Hasbaz. É forte demais, falou esse nome 3 vezes, está batizado, em nome de Jesus, é forte. Maer-Salal-Hasbaz, que quer dizer apressa-te a tirar os despojos, ou faze velozmente a pressa. Tá bom? Então, todas essas informações aqui você encontra em Isaías capítulo 7, versículo 3, Isaías capítulo 8, versículo 3. Outra coisa, a mulher de Isaías era chamada profetisa só porque era casada com ele, tá? Um profeta. Por isso que ela era chamada de profetisa. Não era porque profetizava também, mas porque era casada com Isaías. Beleza? Vamos lá. Ainda na expressão aqui, no ano em que morreu o rei Uzias. Falei para tu que tinha muita revelação. Só no versículo de número 1, nós ficamos aí o vídeo anterior inteiro e ainda continuamos aqui no versículo de número 1. No ano em que morreu o rei Uzias. Uzias, ele morreu de lepra, porque deixou o orgulho subir ao seu coração e assumiu uma autoridade que Deus não lhe deu. Irmão Cleberson, aonde está isso na Bíblia? Se você tiver com sua Bíblia aí, abra ela em 2 Crônicas, capítulo de número 26, 2 Crônicas, capítulo de número 26, para nós vermos aqui o que aconteceu com esse moço chamado Uzias, esse rei. Uzias, capítulo 26, do 16 ao 21. Olha só o que eu falei. Uzias morreu de lepra porque deixou o orgulho subir ao seu coração e assumiu uma autoridade que Deus não tinha dado para ele. Uzias é atacado de lepra. 2 Crônicas, capítulo de número 26, do 16 ao 21. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Então, o que eu disse aqui, Uzias morreu de lepra porque deixou o orgulho subir ao seu coração e assumiu uma autoridade que Deus não tinha dado. Mas havendo-se fortificado, exaltou o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso, no altar do incenso. 17. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes. 18. E resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso. Era a função de quem? Dos sacerdotes. Mas quem estava queimando? Uzias, fazendo uma autoridade que Deus não tinha dado para ele. A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão,
que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. 19. Então Uzias se indignou e tinha o incensário na sua mão para queimar o incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. 20. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. E apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, em uma casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o cargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Irmão Cleber, o que a gente aprende com essa história de Uzias? Repare bem. Primeiro, orgulho sobe ao coração. Segundo, vai fazer o que Deus não tinha chamado ele para fazer. Quer exercer uma autoridade que Deus não tinha dado para ele. Terceiro, Deus o atacou de lepra por causa disso. Guarde muito bem isso, viu? O orgulho, olha essas características. Primeiro, o orgulho. Segundo, exercendo a autoridade que Deus não tinha dado para ele. Terceiro, foi atacado de lepra. Todas as vezes que você assumir uma autoridade que Deus não te deu, saiba que você está doente e você está adoecendo as pessoas ao seu redor. Por que isso, irmão Cleber? Porque hoje a gente vê muito isso. As pessoas hoje estão assumindo certas autoridades que Deus nunca deu para elas. Que autoridade você está falando, irmão Cleber? Tem muita gente aí que sai rebeliado de igreja, abre sua própria igreja e se chama de pastor. Sai rebeliado dos ministérios da congregação e se chama de evangelista, se chama de missionário, se chama de um monte de coisa, assumindo a autoridade que Deus nunca deu. E eu estou falando autoridade que Deus nunca deu, que às vezes você pode até pensar, irmão Cleberson, mas eu fui em um culto lá onde tinha muito fogo, tinha muita glória, e Deus usou um irmão que era muito usado para dizer que eu ia ser pastor, para dizer que eu ia ser missionária, para dizer que eu ia ser missionário, que eu ia ser evangelista. Deus confirmou isso no seu coração? Você buscou a Deus sozinha, sozinho? Deus confirmou isso no seu coração? Essa chama arde no seu coração realmente? Ou você é evangelista só de nome? Evangelista que está dentro da igreja evangelizando os evangelizados? Ou você é missionário, missionária só de nome, que vai para a igreja só para pregar, para cumprir a agenda nas igrejas dos outros? Que eu saiba, missionário não é isso. Evangelista não é isso. Pastor, não é isso. Então pare com essas bobagens de estar assumindo certas autoridades que Deus nunca te deu. E tem um detalhe, eu vou dizer isso aqui com muita responsabilidade, com muita seriedade. Cuidado com essas profecias que você recebe por aí. O livro de Ezequiel, o livro de Jeremias vai dizer que tinha profeta na época que criava a profecia da sua própria cabeça e entregava para o povo.
Tá cheio assim, ó, nos cultos. É só eu ver alguém chorando, é só eu ver alguém com a mão na cabeça, que eu vou criar uma profecia, sabendo um pouquinho já da vida da pessoa, eu vou criar uma profecia para entregar para essa pessoa, só para essa pessoa ver o quanto eu sou cheio de Deus. Tome cuidado. Tome cuidado. É por causa de muitas profecias como essas que tem gente assumindo autoridade que Deus nunca deu. Viu? Guarde muito bem o que aconteceu com o rei Uzias. Ó, uma coisa leva a outra. Primeiro, o orgulho subiu ao seu coração. Era um reino muito próspero. Era um reino de paz. Mas o orgulho lhe subiu ao coração. E de repente, eu acho que ele colocou na cabeça que porque o reino estava muito próspero, ele estava muito famoso, ele poderia fazer o que quisesse. Primeiro, o orgulho subiu ao coração. Segundo, assumiu uma autoridade, foi queimar incenso. A autoridade que não era dele, era dos sacerdotes. Ele era rei, ele não era sacerdote. Quando ele começou a queimar incenso, o texto vai dizer que os sacerdotes ficaram indignados e ele também ficou indignado. Todo errado e ficou indignado. Não é assim? Não é assim às vezes? A pessoa está toda errada, você está falando que ela está errada, está falando que ela está assumindo papel que não é dela, está assumindo autoridade que não é dela. Eu sei que vai ter muita gente que vai ver esse vídeo meu, que é chamado de evangelista, missionário, pastor, pastora, missionária, que vai ficar com raiva. Por que vai ficar com raiva? Mas é a verdade. Deus confirmou isso no seu coração? Se não, você está assumindo autoridade que não é sua. E se está assumindo autoridade que não é sua, primeiro, o orgulho lhe subiu ao coração. Segundo, se está assumindo autoridade que não é sua, você está adoecendo. E você está deixando as pessoas ao seu redor doentes também. Terceiro, lepra. Doença. Na sua mente, na sua alma. Não, irmão Clécio, mas eu não estou com nenhuma lepra na pele. Você sabia que um dos sintomas da lepra é perder a sensibilidade? A lepra espiritual que talvez você foi acometida é que você ficou tão cega com essa autoridade, ficou tão cego com essa autoridade, achando que porque recebeu uma profecia foi Deus que te deu, quando na verdade ele não confirmou nada. Você ficou tão cega, tão cego, que perdeu a sensibilidade espiritual. Perdeu a sensibilidade de ouvir Deus na palavra, na oração. Guarde isso, tá? No ano em que morreu o rei Uzias, orgulho ao coração, assumiu uma autoridade que Deus nunca tinha dado para ele. Terceiro, lepra. Sempre, guarde, sempre que você assumir uma autoridade que Deus não te deu, você está doente, você está insensível e além de ter essas duas coisinhas básicas que prejudicam muito o reino do céu, você está adoecendo as pessoas ao seu redor. Viu? Guarde isso em nome de Jesus. Vamos lá. Agora do versículo do 1 ao 4, aqui no livro de Isaías. Será que tem Isaías na minha Bíblia? Acho que tem, né? Vamos lá. Isaías, capítulo 6, vamos voltar para lá. Do 1 ao 4, observe o ambiente que Deus mostra para Isaías. Observe, olha que ambiente maravilhoso. No ano em que morreu o rei Uzias, olha o que Isaías viu. Eu vi ao Senhor assentado, olha essa visão, assentado sobre um alto e sublime trono. Olha a visão que ele está tendo. E o seu séquito enchia o templo. Não para por aí. Olha o 2. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto. Com 2 cobriam os seus pés. Com 2 voavam. 3, não para. Olha só. E clamavam uns para os outros, dizendo: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, santo é o Senhor dos exércitos,
toda a terra está cheia da sua glória. E não para, olha o 4. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Guarde muito bem essas imagens. Isaías vê um trono, um rei assentado num alto e sublime trono, vê serafins que com 2 asas cobrem o rosto, com 2 asas cobrem os pés, com 2 eles voam. Detalhe, ainda estão olhando um para o outro e dizendo que Deus é santo. Deus é santo. Santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Eu quero que você observe o ambiente que Deus mostra para Isaías. Por quê? Porque é um ambiente que enfatiza, primeiro, santidade e adoração constante. Não para. Amém? Vamos voltar, rebobinar a fita para falar de novo. Vou repetir. Deus mostra para Isaías um ambiente que enfatiza santidade, caráter, verdade, amor, justiça, honestidade, generosidade, os atributos de Deus, o caráter de Deus, a santidade de Deus. Mostra isso constante, porque os serafins estão ali para revelar o caráter de Deus. Ele é extremamente santo. Eles estão revelando o caráter de Deus em todo momento. Isso mostra uma adoração também constante. Então guarde essas 2 coisinhas básicas. Deus está colocando na visão de Isaías santidade e adoração constante. Não para. Isaías, aqui a santidade é constante. Isaías, aqui na minha casa, Isaías, a adoração é constante, Isaías. Isaías, aqui na minha casa, Isaías, o que predomina é o meu caráter. Isaías, aqui na minha casa, Isaías, o que predomina é a minha santidade, minha justiça, honestidade, verdade, paz, é o meu caráter, Isaías. Aqui na minha casa, Isaías, a santidade e a adoração é constante. Posso aplicar? Se Deus for no ambiente da sua casa, ele encontrará essas 2 coisas de forma constante? Será que se Deus for visitar a sua casa, crente, ele vai ver predominando aí na sua casa o caráter dele, a verdade dele, a honestidade dele, a paz dele, a justiça dele, o amor dele? Detalhe, não só santidade, mas será que se ele for no ambiente da sua casa, ele vai encontrar adoração constante? Ou seja, uma fome de busca, uma sede de busca a Deus aí na sua casa? Na casa de Deus, a santidade é constante. Na casa de Deus, no céu, a adoração é constante. Os serafins não param. É santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Na casa de Deus, a santidade é constante, a adoração é constante. E se Deus for aí na sua casa, a santidade dele também é constante, a verdade dele também é constante,
o amor dele também é constante, a justiça dele também é constante, a paz dele também é constante, e a sua sede em buscar ele também é constante. Ele vê você na sua casa buscando a ele, ou você só busca na igreja? Ou você só revela a santidade na igreja? No local mais fácil, onde tem que revelar a santidade, é na igreja. Ali todo mundo parece santo. Ali todo mundo parece que tem uma auréola na cabeça, não é? Só que santidade verdadeira é mostrada lá fora, no mundo e no ambiente onde a gente mais fica, dentro da nossa casa, para os nossos vizinhos, os nossos familiares. Sua boca tá limpa, crente? Irmão, eu acho que eu tô lendo a Bíblia errado, sabia? Tô lendo a Bíblia errado. Porque hoje tem crente que, para ele, crente que eu digo, eu não vou nem falar dos membros que estão começando agora, eu vou falar logo de cima. Tem pastor, presbítero, evangelista, falando palavrão. E ó, é normal, né? Eu acho que eu tô lendo a Bíblia errado. Eu acho que eu tô lendo a Bíblia errado. Na sua casa, seus familiares, seus vizinhos conhecem o caráter de Deus? A santidade de Deus? Na casa de Deus, o que predomina, o que está sendo apresentado constantemente, é santidade e adoração. E na sua casa, crente, está sendo apresentado constantemente essas duas coisas? Ainda nesse assunto, vamos para o versículo de número 2, falar um pouquinho dos serafins. Eu falei para você que esse capítulo é um capítulo que enfatiza muito o caráter de Deus, a busca a Deus. E você verá, no versículo de número 2, vai começar a falar dos serafins. Os serafins. O que é interessante é que os serafins, na visão de Isaías, não estão longe de Deus. Eles estão perto de Deus. Grave isso. Não estão longe de Deus. Estão perto de Deus. E com um detalhe. Você sabe que o significado da palavra serafim significa aquele que arde em fogo. Deus cria algumas classes de anjos, tá bom? A primeira ele coloca o nome de Malaash, que significa mensageiro. São anjos mensageiros. Ele entrega um ofício para esses anjos. Qual ofício? Vocês vão entregar mensagem para os meus servos sempre quando for preciso. Tem um segundo grupinho de anjos que Deus cria, chamado de querubim. A palavra querubim significa guardador. É isso que você vai ver na Arca da Aliança. 2 querubins guardando a presença de Deus, porque querubim significa guardador. Qual é o ofício deles? Guardar a presença do Senhor. Deus cria uma outra classe de anjo, coloca o nome dele de arcanjo. A palavra arcanjo se divide em duas partes. Arque, que significa chefe, e anjo, ser celestial. Deus dá um ofício para esse arcanjo. Você vai liderar, chefiar, governar as outras classes de anjos criadas. Mas é aqui, justamente nesses seres, chamados serafim, e o que me comoveu a estudar todo esse capítulo para trazer essa mensagem para vocês. A palavra serafim significa aquele que arde em fogo ou ardente, e é justamente com eles que mais a gente vai aprender a como adorar a Deus de verdade. Quer ver uma coisa? Versículo de número 2. A palavra serafim, como eu disse, significa aquele que arde em fogo. Deus dá um ofício para esses serafins. Qual é o ofício dos serafins? Um fica olhando para o outro, dizendo que Deus é santo, santo, santo.
Eu imagino Deus fazendo um combinado com os serafins. Por que um combinado? Porque tudo para funcionar de forma perfeita tem que funcionar a partir da presença de Deus. Ou seja, imagina Deus falando para os serafins: serafins, vocês querem continuar ardendo em fogo? Os serafins, é óbvio, é claro, Senhor. Se quiserem continuar ardendo em fogo, primeiro, se mantenham perto do fogo consumidor. Querem continuar ardendo em fogo? Queremos, Senhor. Então se mantenha perto do fogo consumidor. A Bíblia descreve o nosso Deus como um fogo consumidor. Primeiro ensino dos serafins para nós. Para continuar ardendo em fogo, tem que se manter na presença do fogo consumidor. Todo verdadeiro adorador, ele sabe de uma coisa: que ele não pode buscar a Deus de forma aleatória. Hoje eu fico perto da presença do fogo consumidor, amanhã já não fico mais. Hoje eu oro, passa 2, 3 dias sem oração, depois é que eu vou orar. Hoje eu leio a Bíblia, aí passa 4, 5 dias e eu não leio mais. Jejuar? Jejuar? O que é isso? Jejuar. Já faz anos que eu não jejuo. Entenda algo sobre os serafins aqui, ó. Se quiser continuar ardendo em fogo, tem que se manter na presença do fogo consumidor. Vou te fazer uma pergunta. O que é que te enche do fogo de Deus? Não é a oração? Não é a palavra de Deus? Não é o jejum? Não é louvar a Deus? Não é se consagrar a Deus? Por que não está fazendo? Vai continuar esfriando todos os dias, um pouquinho, até se afastar? Sabe o que me maravilha? O que eu fico muito alegre na cultura judaica, com os judeus, é que o judeu, ele desde pequeno já vai criando as suas crianças na palavra de Deus, mesmo elas não sabendo ainda ler. Se elas não sabem ler, o pai vai contando a história para essa criança quando ela vai dormir. O pai vai contando a história da Bíblia para essa criança quando ela vai comer, quando ela caminha dentro de casa. Aí quando ela cresce um pouquinho, quando estão indo para a escola, o pai continua contando as histórias da Bíblia. O judeu, ele educa o seu filho na Torá. Ele quer que o seu filho, ele, a esposa, a casa inteira, a família inteira fique perto do fogo consumidor e não permite um dia sequer sem falar da palavra de Deus, sem orar a Deus, sem falar com Deus. É aqui que eu estou vendo muitas famílias se estragando na presença de Deus. Como assim, irmão Cléris? Como assim? Nem os pais hoje em dia leem a Bíblia, nem as mães hoje em dia leem a Bíblia, nem os pais hoje em dia buscam a Deus nos seus lares. Como o seu filho vai buscar a Deus se nem você busca? Como o seu filho vai ler a Bíblia se nem você lê? Como o seu filho vai querer ter o desejo de se aproximar do fogo consumidor do nosso Deus se nem você está perto? Quer continuar ardendo em fogo, crente? Se mantenha na presença do fogo consumidor. Primeiro ensino aqui que eu aprendo com os serafins que ardem em fogo, estão ardendo em fogo a todo momento, é que eles não se distanciam de Deus. Eles querem ficar perto.
Eles querem demonstrar que querem estar ali. Eles querem ficar perto da presença. Eles querem ficar perto do fogo consumidor. E você? E você? Vamos continuar? Ainda no versículo de número 2, falando ainda dos serafins, hoje só vamos ficar no versículo 2, tá? Falando ainda dos serafins, você pode ver que os serafins, eles estão na eternidade, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. O que eles estão fazendo nesse exato momento? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E quando acaba, eles repetem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E quando acaba, eles repetem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Irmão Cleves, por que essa chatice? Por que você repetiu várias vezes? É aqui que a gente entende um pouquinho os serafins, do porquê eles vivem repetindo isso. Vivem repetindo que Deus é santo. Repara bem que para nós isso pode parecer chato, mas para eles não é chato. Vou lhe provar. Você se lembra daquele dia que você teve uma certa experiência, que você estava orando a Deus ou você estava louvando e de repente uma palavra ou uma expressão te tocou tão profundamente que parecia que quanto mais você repetia, mais você sentia a presença de Deus? Quanto mais você dizia: eu vou falar uma palavra aqui, mas você com certeza talvez ou teve essa experiência com essa palavra ou teve experiência com outra palavra. Que você naquele dia você falou glória e você sentiu uma presença. E você disse glória e você sentiu uma presença mais forte. E você disse glória e você sentiu uma presença mais forte. E você foi dizendo glória, 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 glória. E a presença foi acompanhando, aumentando a intensidade. Ou você também pode ter dito aleluia, 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 aleluia. E a presença foi acompanhando a sua repetição. Quanto mais você repetia, mais você sentia a presença de Deus. Quanto mais você repetia, mais você sentia a presença de Deus. Vou contar uma experiência minha, já aconteceu comigo. Deu às vezes falar glória, glória, glória e a presença ia acompanhando. Na medida em que eu falava glória, eu senti uma presença mais forte. Também aconteceu comigo quando eu disse te amo Deus, te amo Deus, te amo Deus. E na medida em que eu expressava essas palavras, te amo Deus, um amor foi entrando no meu coração. E na medida em que eu dizia te amo Deus, um amor vinha mais forte. Eu dizia te amo Deus, te amo Deus. Te amo, Deus, e um amor acompanhava a repetição. É aqui que você entende por que os serafins não param de dizer que Deus é santo. Porque na medida em que eles dizem Deus, tu és santo, a presença de Deus acompanha a repetição. Eles estão dizendo santo, 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 e a presença de Deus acompanhando a adoração dos serafins. É essa experiência que os serafins sentem. Para nós pode parecer chato, mas sabe por que eles não param? Porque na medida em que eles dizem santo, mais eles sentem a presença de Deus, como aconteceu com você no dia em que você pronunciou glória, 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 ou
ou aleluia, 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 ou te amo Deus, te amo Deus, te amo Deus, te amo Jesus, te amo Jesus, te amo Espírito Santo, te amo Espírito Santo. Quanto mais você repetia, mais você sentia a presença de Deus. É por isso que outra coisa nós aprendemos com os serafins. Quando você chegar em um dado momento em que você pegar uma expressão e ela te tocar profundamente, ao ponto de quando você repetir, mais você sentir a presença de Deus, não pare de repetir essa expressão, até com que você seja incendiado pela presença de Deus. Colocar aqui, falar santo, 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 pode parecer chatice para muita gente, mas não é para os serafins. Por que, irmão Cleberson? Porque na medida em que eles repetem que Deus é santo, mais Deus incendeia os serafins com a sua presença. Oh, glória! Vamos continuar. Ainda no versículo de número 2, falando sobre os serafins. A raiz da palavra serafim significa consumir com fogo. Eu deixei isso aqui para depois, pode ver que eu já falei um dos significados da palavra serafim, que significa aquele que arde em fogo ou ardente. Mas a raiz da palavra serafim significa consumir com fogo. Vamos parar para prestar atenção aqui. Do que eu chamei Deus? Ou do que a Bíblia chama Deus? A Bíblia chama Deus de um fogo que consome. Qual é a raiz da palavra serafim? Consome com fogo. Vamos parar para refletir agora. Quer dizer que tanto os serafins quanto Deus, ambos estão se consumindo? Quer dizer que os serafins e Deus, ambos estão demonstrando desejo de ficar um na presença do outro. Ambos estão demonstrando desejo, um de se relacionar com o outro. Um mostra o desejo de que quer adorar, o outro mostra o desejo de que quer ser adorado. Irmão Clepso, cuidado para não falar heresia. Deus mostra desejo que quer ser adorado? Mostra. É só você ler João 4. Se você ler João 4, você vai ouvir da boca de Jesus que o Pai está à procura. Do quê? De pastor? Levita? Sacerdote? Não, profeta. O Pai está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito, desejo dentro, e em verdade manifestam esse desejo. Querem consumir mais da presença de Deus e querem se deixar ser consumidos pela presença de Deus. É aí que você vai entender o que o apóstolo Paulo escreve em Romanos, capítulo 12, versículo de número 1, quando ele diz: ofereceis ou ofereçais os seus corpos como sacrifício vivo. Não é para matar, é por isso que é vivo. Não é um sacrifício morto, é um sacrifício vivo. Por que vivo? Porque é para você usar essa carne aqui, ó, para se desgastar, buscando a presença de Deus. Outra coisa que a gente aprende com os serafins é que a raiz da palavra significa consumir com fogo. Então os serafins estão consumindo a presença de Deus. São um fogo legítimo. Por que é um fogo legítimo? Porque estão se consumindo. Estão consumindo a presença de Deus, a presença do fogo consumidor, que é legítimo.
Você tem um fogo legítimo? Um fogo verdadeiro? Como assim, irmão Clebson, um fogo verdadeiro? Qual é a diferença do fogo verdadeiro para o fogo falso? É que o fogo verdadeiro se alimenta de Deus. O fogo falso, ele até vai para a igreja, mas o seu alimento é mundo. O seu alimento é as coisas do mundo. Então não tem como ter um fogo legítimo dessa forma. Fogo legítimo é aquele que se alimenta do fogo consumidor. Os serafins têm um fogo legítimo. Por quê? Porque se alimentam constantemente de Deus. Já tem alguns que a gente não pode dizer que tem fogo legítimo. Tem um fogo falso, fogo estranho, fogo que a Bíblia chama de estranho. Por que estranho? Até canta os hinos, até sabe alguns versículos da Bíblia, mas vive se alimentando do que não deve, vive vendo o que não deve, vive ouvindo o que não deve. E eu vou falar um pouquinho mais para frente dessa revelação, mas eu quero só dar um spoiler aqui. Aquilo que você mais vê, aquilo que você mais ouve, diz o coração que você tem. Repito, aquilo que você mais vê, aquilo que você mais ouve, diz o coração que você tem. Mais para frente a gente vai tratar isso aqui. Mas é você que tem que avaliar, é você que tem que refletir dentro daquilo que você mais vê, ouve, se alimenta, se você tem fogo verdadeiro ou falso. Se lembre, serafim, a raiz da palavra, consumir com fogo. Deus, fogo consumidor. Os dois estão se consumindo. Os dois estão se relacionando. Todo dia, a todo momento, a todo segundo. E você? Você é consumido por Deus e você consome a presença de Deus ou está consumindo coisa estranha? Vamos continuar. Ainda no versículo 2, ainda nos serafins. Os serafins de Deus são uma espécie de luz. E luz na Bíblia fala de clareza mental. Amém? Grave isso. Os serafins são fogo, correto? É uma espécie de luz. Deus é um fogo, correto? É uma espécie de luz. Então, se os serafins e Deus são uma espécie de luz, luz na Bíblia, de uma forma figurada e simbólica, fala de clareza mental. Onde está isso, irmão Cleberson? Está em Jesus. Quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, quem anda em mim jamais andará em trevas. Eu sou a luz do mundo. Será que Jesus, quando ele disse eu sou a luz do mundo, é porque ele era uma lâmpada gigante? Não. O que Jesus quer dizer quando ele falou eu sou a luz do mundo? Ele está querendo dizer que ele tem a clareza mental. Ele é o caminho. Ele é a verdade para a vida. Ele tem ensinos e tem comportamento para ajudar o ser humano a parar de sofrer tanto. Então, luz na Bíblia fala de clareza mental. Luz na Bíblia fala do quanto você entende de Jesus. Luz na Bíblia fala do quanto você pratica do que entendeu de Jesus. E aqui, irmão, cabe outra reflexão um pouquinho pesada. Por que, irmão Cleberson, um pouquinho pesada? Porque se luz na Bíblia fala de clareza mental e o nosso mestre tinha a mente mais clara e aperfeiçoada do que todos os homens juntos da terra, e ele veio para nos ensinar também ter clareza mental e a se comportar parecido com ele, por que é que nós não vemos isso hoje nos crentes? Por que é que a gente não vê clareza mental nos crentes? Os crentes estão analfabetos, biblicamente falando. Estão analfabetos com respeito aos ensinos de Cristo. Quando se fala de generosidade,
Ninguém entende por que Jesus falou tanto sobre generosidade. Poucas pessoas entendem por que Jesus quis mais servir do que ser servido. Poucas pessoas entendem por que Jesus mais agradeceu do que reclamou. Poucas pessoas entendem. Por que ainda não entendem? Porque a sua mente está escurecida ainda. Ainda não entenderam quem é Jesus. E eu disse em vídeos anteriores, generosidade é a chave para se ter a sabedoria de Cristo. Quando você se coloca na posição de servir, você acabou de plantar uma mensagem na sua mente, no seu consciente e subconsciente. Quando você quer servir, você se sente útil. Quando você não quer servir mais, você está plantando uma mensagem na sua cabeça. Assinou atestado de óbito. Eu sou inútil. Eu morri para o serviço. Eu sou inútil. Por que você acha que Jesus quis servir tanto? Porque Jesus quis ser útil, quis plantar primeiro na sua própria mente que ele era útil para a humanidade, que ele tinha sabedoria, e sabedoria só se consegue quando nos desapegamos dos nossos rancores, das nossas maldades, dos nossos bens materiais, quando lutamos contra a avareza. Eu estou explicando aqui coisas tão simples do Evangelho, mas que poucas pessoas no nosso meio entendem. Quer ver uma coisa? Alguns dias atrás, eu estava conversando com um senhor chamado Josimar. É um dos alunos também do discipulado. Com certeza, mais para frente ele vai ver esse vídeo. Eu conversei com ele sobre essa clareza mental, sobre entender alguns comportamentos de Jesus e praticar. E ao mesmo tempo eu fiz uma pergunta. Com quem que mais a igreja está se parecendo hoje? Está se parecendo mais com fariseus ou está realmente se parecendo com Cristo? E eu coloquei 3 situações, só 3 situações, para dizer se a igreja está mais parecida com Jesus ou se a igreja está mais parecida com os fariseus. Repare bem, a Bíblia descreve os fariseus como avarentos. A Bíblia descreve os fariseus como aqueles que não queriam servir, mas só queriam ser servidos. A Bíblia descreve os fariseus como aqueles que reclamavam de tudo. Jesus, em contrapartida, uma contracultura, Jesus, ao invés de ser avarento, era generoso. Jesus, ao invés de ser servido, quis servir. Jesus, ao invés de reclamar de tudo, agradecia. Agradeceu pelo pão quando foi partir, agradeceu a Deus por Lázaro quando foi ressuscitar. Ele agradeceu diversas vezes, agradeceu ao Pai. Pai, dou-te graças por ter escondido estas coisas dos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Repare bem, no comportamento de Jesus tinha generosidade, no comportamento de Jesus tinha serviço, no comportamento de Jesus tinha gratidão, no comportamento dos fariseus tinha avareza, no comportamento dos fariseus tinha o querer ser servido apenas e não servir as pessoas, no comportamento dos fariseus tinha uma reclamação constante. E aí, eu junto com o irmão Josimar, eu fiz uma pergunta final para ele. Seu Josimar, a igreja hoje mais dá ou mais pede? Ele sorriu. Então quer dizer que a igreja ela pende um pouquinho para o farisaísmo, que mais pede do que dá, avarentos. Seu Josimar, dos líderes que nós temos, nós vemos mais líderes que querem servir como Jesus serviu como líder, ou vemos líderes que querem apenas ser servidos? Vamos continuar. Nós temos irmãos na igreja, a maioria dos crentes, que mais agradecem pelo que já têm, ou são irmãos que reclamam pelo que não têm? E te faço essa pergunta. Com quem a igreja mais está se parecendo hoje?
com Jesus realmente? Ou com os fariseus? Será que realmente alcançamos a clareza mental que Jesus quis nos passar? Detalhe, eu acabei de citar coisas simples, que nem precisa nível profundo de teologia para você entender essas três coisas. Não precisa. Só é entender e praticar. Mas nos falta clareza mental para entender de fato por que Jesus ensinou essas coisas, tanto nas palavras como no comportamento. Você entende o quão longe nós estamos do nosso Mestre, do nosso Cristo? Será que você tem clareza mental? Tem luz de Deus na sua mente? Vamos continuar. Ainda nos serafins, repara bem, os serafins refletem o brilho de Deus. O cristão tem que refletir o brilho de Cristo. Deus é a luz mais forte que existe na eternidade. E querendo ou não, se os serafins estão perto, automaticamente batem nos serafins a luz de Deus. Eles estão refletindo a luz de Deus. Então os serafins refletem a luz de Deus. E o cristão tem que refletir a luz de quem? O cristão, a própria palavra já diz, significa não uma pessoa parecida com Cristo, mas um pequeno Cristo. É como se você fosse um Jesusinho em miniatura. É como se você fosse um Jesus em miniatura. É um pequeno Cristo. Será que você está refletindo o brilho de Cristo? Será que o que Jesus praticava, você está praticando? Será que você está buscando falar como Jesus? Pensar como Jesus? Se comportar como Jesus? Sentir como Jesus? Ter a misericórdia dele, ter o amor dele, ter a compaixão dele, ter a sabedoria dele, ter a unção dele? Saiba que o mundo só vai ser ganhado para Deus quando nós nos esforçarmos a se parecer com Cristo. Quando nós, assim como os serafins que mostram o brilho de Deus, refletem o brilho de Deus, o mundo só vai ser ganho para Cristo quando nós nos esforçarmos a ter o brilho de Cristo, o caráter de Cristo, as palavras de Cristo, a unção de Cristo, a misericórdia de Cristo, a sabedoria de Cristo. Vamos continuar, porque o vídeo já deu 1h02. Bora continuar. Falar rapidinho aqui. No versículo de número 2 ainda, os serafins estavam acima dele. Os serafins estavam acima dele. De novo, os serafins estavam acima dele. Os serafins estavam perto de Deus. Ou seja, a maior referência dos serafins era o próprio Deus. A maior referência dos serafins era o próprio Deus. Uma pergunta: com quem que os serafins aprenderam a pegar fogo? Com Deus. Era a maior referência dos serafins. O próprio Deus. Aprenda a pegar fogo com quem está perto do fogo. E quando eu digo aprenda a pegar fogo com quem está perto do fogo, eu falei no vídeo anterior, no vídeo da frase, sobre referência, e eu dei uma pincelada sobre isso, sobre escolher bem as suas referências. Não é uma referência que só porque prega bonito, canta bonito, louva bonito, toca bonito ou faz qualquer outra coisa bem, que já é sua referência. Saiba que Deus é a referência dos serafins, porque os serafins veem em Deus caráter, justiça, bondade, poder,
ousadia, brilho. Deus é a referência dos serafins porque os serafins enxergam em Deus tudo que eles precisam. É aqui que você aprende a escolher bem as suas referências. As suas referências não têm que ser escolhidas apenas porque prega, canta, louva ou faz qualquer coisa bonita, mas as suas referências primeiro têm que ser escolhidas baseadas no caráter, baseadas na busca. O quanto que essa pessoa que você escolheu para ser sua referência busca a Deus. O quanto que essa pessoa que você escolheu para ser sua referência é verdadeira, é fiel, é leal, tem unção, tem caráter, é honesta, é generosa. O quanto? Saiba que as suas referências não têm que ter só poder, tem que, assim como Deus, tem que ter caráter. Então aprenda a pegar fogo, aprenda a ter referência com quem está perto do fogo. Opa, está perto do fogo, tem caráter, tem busca a Deus muito bem, ora bem, tem um tempo reservado com Deus, pode ser minha referência, porque fala a verdade, porque é honesta, porque quando compra, paga. Só uma pincelada, só para você ver onde vai esse negócio de caráter. Estava conversando há uns tempos atrás com um amigo meu, que ele é dono de buffet. Ele disse que de 10 pessoas que deviam ele, 10 pessoas que deviam ele, 8 era crente. Estava devendo e não queria pagar. E aqui que eu digo mais uma vez para você, tenha crivo quando você for escolher as suas referências. Vamos continuar. Ainda no versículo 2, os serafins estavam acima dele. Coisa interessante. Você vai ler no versículo de número 2, eu quando li eu falei, rapaz, é verdade. Os serafins estão acima de Deus. Alguém pode olhar para os serafins nesse exato momento e dizer assim, ô serafim, Deus deu uma posição privilegiada para vocês, hein? Vocês não estão do lado de Deus. Vocês não estão embaixo de Deus. Vocês estão acima de Deus. Os serafins, como não são bobos, eu imagino se alguém um dia fosse fazer essa pergunta para ele, os serafins, como não são bobos, ia dizer assim, nós estamos acima, mas não somos o centro. Nós estamos acima, mas não somos o centro. O centro é Ele. O que eu quero falar para você que tem um nível espiritual diferenciado. Por que eu digo diferenciado? Porque é uma regra espiritual. Quanto mais você busca, mais você tem. Mérito seu de busca. Você buscou, você leu, você orou, você jejuou. E por isso você alcançou uma posição privilegiada por Deus. Não é? Hoje, Deus te colocou acima de algumas pessoas. Algumas pessoas que às vezes não buscaram, não jejuaram como você, não leram a Bíblia como você. E Deus te deu essa posição. Te colocou acima. Mas uma outra coisa que eu aprendo com os serafins é: não importa o quanto Deus te coloque acima, nunca se esqueça que não é você o centro. Não importa o quanto Deus te coloque acima, não importa o quão bem você pregue, o quão bem você ensine, o quão bem você canta, o quão bem você dirige um culto, o quão bem você toca, não importa o quão bem você está acima. Nunca se esqueça que você não é o centro.
Outra lição que aprendemos com os serafins estavam acima de Deus, mas eles têm plena convicção. Eles estão acima, mas não são o centro. Eles estão acima, mas é Deus que tem que ser adorado. Eles estão acima, é eles que ficam com alegria, mas a glória é de Deus. Sempre é de Deus. Nunca tire isso do seu coração. Nunca deixe subir para a sua cabeça o que Deus colocou em seu coração. Aprenda com os serafins. Estão acima, mas não são o centro. E para encerrar, vamos encerrar aqui. Ainda no versículo de número 2, a Bíblia vai descrever que os serafins, com 2 asas, cobrem o rosto. E é óbvio, por que eles estão cobrindo o rosto? Por causa do brilho de Deus. Como eu disse, Deus, ele é a luz mais brilhante da eternidade. Não tem como você olhar para ele. Você já teve uma experiência de olhar para o sol? Eu já. De tentar olhar para o sol e não conseguir, porque a luz é muito forte. Só que eu me lembro que quando eu fui olhar para o sol, teve uma outra coisa que aconteceu. Meu olho começou a lacrimejar. Eu olhei para uma luz forte, não consegui olhar. Por causa da luz forte que bateu no meu olho, o meu olho começou a lacrimejar. Sabe outra coisa que a gente aprende com os serafins? Se você já teve a experiência de olhar para o sol, e sol, ele é uma estrela de 5ª grandeza. E você olhando para o sol, você chora. Por que é que quando você chega na presença de Deus, que é o ser mais brilhante que existe, que é o ser mais poderoso que existe, por que já faz tempo que você não derrama uma lágrima? Por que já faz tempo que você não para refletir na grandeza desse Deus? Por que já faz tempo que você não para pensar o que esse Deus fez por você? Se olhar para o sol faz o nosso olho lacrimejar, imagina quando você para refletir, para olhar para o brilho dele, para a grandeza dele. Só de pensar, o olho também tem que lacrimejar, porque ele é o ser mais poderoso do universo, e o que ele fez por nós, ninguém faria. Então vem uma pergunta e eu encerro aqui, e fica com essa pergunta no seu coração. Se você, quando olhou para o sol, caiu lágrima do seu olho, por que é que quando você entra na presença de Deus, e quando você para refletir sobre Deus, você não chora mais? Deus não vê mais os seus olhos lacrimejarem. Deus não vê mais a sua alma quebrantada. Deus não vê você pedindo perdão. Deus não vê você se humilhando. Deus não vê você dizendo como tu és grande, Deus. Deus não vê você dizendo: te agradeço, Deus, pelo benefício da salvação. Te agradeço, Deus, por perdoar meus pecados. Te agradeço, Deus, por me libertar do jugo da lei. Te agradeço, Deus, por me libertar do jugo de Satanás. Te agradeço, Deus, te agradeço, Deus. Te agradeço, Deus. Reflita. Se o seu olho lacrimejou quando você olhou para o sol, estrela de 5ª grandeza, o seu olho também tem que lacrimejar quando você entrar na presença de Deus. Amém? Bora para cima. Seja a fonte. Reserve um tempo com Deus no seu dia.
Sorriso de crente. Vamos aprender com os serafins, né? E Deus. Olha, 1h14. Jesus. Sorriso de crente e Deus. Abençoe.